Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, que nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre as cartas de florais. Olá, Empório Grande Bico, Nelly, tudo bem? Simone, seja bem-vinda, tudo bem? E dando continuidade, nessa semana, dia 3 de novembro, eu fiz um workshop das nossas cartas de florais. E aí ficaram ainda algumas dúvidas, algumas questões que eu achei interessante hoje a gente usar esse tempo, essa oportunidade até de trocar um pouco mais. Porque no dia da live, gente, eu não via as mensagens, eu não conseguia ter acesso a todas elas, né? E aí a minha equipe ia me mandando aí as mensagens mais, assim, que eles selecionavam, né? Que eles entendiam que dava para responder na hora. E tinha muita coisa, eu trouxe aqui algumas, mas aí vocês vão me mandando mais pra gente tirar dúvidas dessa ferramenta maravilhosa que são as cartas de florais. Boa tarde aí, Cibele, que chegou, Josi. Deixa eu ver, Simone tá chegando, tudo bem, Gabi, Rosa, tudo bem, Rosa? Muito bem, sejam bem-vindos. Cíntia, tudo bem? Que ótimo! Então hoje nós vamos falar sobre as cartas. Se vocês quiserem já me mandar algumas perguntas para quem já assistiu lá o workshop, né? E ficou aí com alguma dúvida, vamos trocar a ideia, né? Vamos tirar essas dúvidas e principalmente a insegurança, que eu acho que é o mais complicado. Gente, tá tendo uma reforma aqui do lado, então nós vamos ter alguns barulhos aí estranhos. Mas estão demolindo aqui o prédio. Boa tarde, Denis, tudo bem? E a gente então vai falar sobre as cartas. Agora, como a gente tem um pouco mais de liberdade, então só para não ficar, às vezes, Vanessa não respondeu minha pergunta lá, né? Às vezes eu não consegui também encontrar, porque eu fiz aqui uma seleção de perguntas, mas eu vou tentar sanar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o uso das cartas de florais. E eu trouxe também a mandala, porque algumas pessoas questionaram sobre o uso da mandala. Tem algumas perguntas, gente, que eu vou começar a falar. O que eu acho que é importante eu dizer. O workshop ele vai estar online até hoje às 23h59. Então, para quem ainda não conseguiu assistir o workshop ou gostaria de rever, porque foi muita informação, né? Se desejar rever para fazer as suas anotações, tem até hoje às 23h59 que ele vai ser tirado do ar, tá bom? Então, se você desejar assistir novamente, quem não viu ainda, né, aproveitar aí essa oportunidade para ver, hoje dia 5/11/2020, porque esse vídeo vai ficar gravado, encerra às 23h59, a gente vai tirar o workshop de cartas do ar, tá bom? Então aproveita, corre lá. Vanessa, mas como que eu faço para assistir esse workshop? Que eu não me cadastrei, eu não tenho link. No nosso Instagram, lá na bio, né, lá no comecinho, clica lá em cima do Uniflower, vocês vão entrar no nosso perfil e lá vai ter um link de acesso ao workshop, tá bom? Então, deixa eu já anotar aqui, que são as cartas com pêndulo. Eu vou mostrar. Então lá vocês vão encontrar o link para assistir o workshop e aquilo que eu não abordei a gente vai aproveitar hoje para tirar a dúvida e também vai ficar gravado, tá bom? Então, antes da gente até falar das cartas, nós tivemos algumas perguntas, alguns questionamentos sobre os florais e é compreensível, né? Porque muita gente não conhece, muitas pessoas gostariam de usar, mas tem medo. Então, eu acho que são questões importantes para a gente já começar enquanto o pessoal está chegando. A primeira coisa, né? Eu posso usar floral? Aqui foi a pergunta que fizeram. Eu estou fazendo quimioterapia, né? Eu posso utilizar florais? Gente, pode. Por que que pode? Porque os florais, eles não contêm princípios ativos.
eles são somente energia, né? Então eles não têm nenhum tipo de interação medicamentosa, nenhum risco de superdosagem, porque ele não tem princípio ativo. É uma terapia vibracional que vai trabalhar com a elevação desse nosso padrão vibracional, né? Quando a gente fica doente, como nós somos energia, nosso padrão vibratório abaixa, ele cai, aí nós vamos ter aí os diversos índices e níveis, né, de doenças, né? Ficamos tristes, ficamos depressivos e aí por aí vai, né? E aí fazer o tratamento alopático em muitas situações é muito importante, né? Mas pode fazer o complemento com os florais, porque vai ajudar a elevar nosso padrão e a recuperação é muito mais rápida, o tempo de remédio muitas vezes é muito mais rápido, né? Então pode usar fazendo quimioterapia, pode usar tomando remédio, como chamam, né? Tarja preta, tarja vermelha, tarja verde, com a cor de tarja que quiser, pode usar floral, tá bom? Também perguntaram, né, como que toma, qual que é a idade mínima para tomar florais. Não tem idade, como eu respondi na live, florais podem ser usados desde quando a criança está lá na barriguinha da mamãe. Então a grávida, quando está, né, nesta graça, quando está grávida, ela pode tomar os florais. Aliás, é excelente, porque eu tive, por exemplo, muito enjoo durante as minhas gravidezes, né, as duas. Eu falava que eu sabia que eu estava grávida porque a azia vinha aqui no cérebro, né, não cozinhava o cérebro de tanta azia que eu tive a gravidez inteira, né, e o enjoo no comecinho da gravidez, medo às vezes, né, do parto. Então é uma época excepcional para a gente usar o floral. Ah, Vanessa, mas e o álcool? Gente, a graduação alcoólica é muito pequena. E aí isso se eu trabalhar com 30%, a gente vai ter que fazer umas contas aí. Mas em 30 ml de floral, a gente tem 3 ml, vamos fazer essa conta, 3 ml dentro dos 30 de álcool. Só que a gente toma 4 gotinhas de floral, né? Então, em 4 gotinhas, são 0, cada gota tem 0,05 ml. Então, quando a gente toma 4, vão ser 0,2 ml. E disso, a gente teria aí, vamos para 30% de conhaque, 10 ml de álcool. Então, é 0,02 ml. Então, é muito pouco, né? É uma coisinha assim, titica, que aí você pode trabalhar com menos porcentagem de álcool. Então, por exemplo, para criança, bebê, eu trabalho com 10%. E aí, o recurso do uso pela pele, principalmente para recém-nascidos, né, e crianças, que eu até 2 anos eu recomendo o uso pela pele, gente, a ação dos florais é maravilhosa, os resultados pela pele são idênticos ao uso oral. Então a gente pode usar sim na água do banho do bebê, no escalda-pés, a gente pode passar na pele puro, né? Então, desculpa, deixa eu tomar um golinho d'água que entrou a saliva. Me perdoa. A gente pode colocar na água do banho, a gente pode colocar, passar na fraldinha. Meu filho que teve a PLV, que é a alergia ao leite de vaca, a proteína do leite de vaca, ele teve muita assadura. Gente, é uma bênção os florais, como ajudou. Então a gente pode usar sim com bebês, sem nenhum problema. E a dosagem sempre a mesma. Se for fazer o uso pela pele, 4 gotas 4 vezes ao dia. Se for fazer aí no banhinho, não. Se for no banho, a gente põe 10 gotinhas, mais ou menos, do floral, né? Boa tarde para todos que chegaram, Andréia, Fatinha, Lu, deixa eu ver quem mais, Integra-se, Catarina, e aí todo mundo que eu não falei, Patrícia que acabou de entrar, a família da Lu chegou, boa tarde, viu? Sejam todos bem-vindos. Então assim, a gente
gente não tem risco, gente. Floral é a única coisa que a gente pode usar sem medo de errar. E assim, se você que é terapeuta, você que está em casa, Vanessa, eu tô aqui com um kitzinho, eu quis comprar um kit para cuidar da minha família e eu não conheço ainda os florais. Gente, não tem problema, se você errar... Ai, ainda tô engasgada. Se você errar o floral, não tem problema, porque se você não precisar daquela energia, o seu corpo não vai absorver, né? Se eu já estou no padrão vibratório, né, vibracional elevado, ele não vai, né, não vai ter problema, né? Então, floral é energia, não tem problema, pode usar e abusar, não tem risco de superdosagem. Mas se você comprou seu kit, não sabe usar, vem fazer meu curso, tá bom? Que a gente tá com inscrição para a turma do ano que vem. Então, já vem aí, já aproveita essa brecha aí, já vem fazer o curso comigo ano que vem. Mas vamos falar das cartas, então, pra gente aproveitar o nosso tempo, que ele passa assim, ó, voando. Obrigada, viu, Wanda? Obrigada, Reconectar. Foi feito com muito carinho, viu, esse workshop, e agora a gente vai tirar algumas dúvidas. Alguém já me perguntou, Vanessa, mas como que eu uso as cartas e o pêndulo? Integra-se a inscrição do curso, é feito pelo site da Uniflowers, que é www.uniflowers.com.br, e lá você vai ver na aba cursos. Lá você vai conhecer o conteúdo programático e também já vai poder fazer inscrição, tá bom? Lembrando que as vagas são limitadas, porque eu faço acompanhamento de todos os meus alunos, né? E eu não dou conta. Então a gente tem uma turma mais limitada para que eu possa dar esse acompanhamento, tá bom? Mas vamos lá, como que a gente faz para usar a carta com o pêndulo? Ah lá, tem aluno meu vendo aí, ó. Obrigada, Dani. Vamos lá. Deixa eu me organizar para virar aqui. Vamos lá, é muito importante quando a gente vai usar o pêndulo, eu tenho que ter a conexão com a pessoa, né? Antes de usá-la. Não adianta eu querer usar a carta, por exemplo, se eu for usar para mim, beleza. Mas se eu for usar para alguém que está distante, eu preciso ter o contato com essa pessoa, né? E aí, eu vou pegar aqui até o papelzinho que eu usei na live, a gente tem que fazer um testemunho. Aí, já me perguntaram do meu trick-trick, né? Eu tenho usado, gente, com muito sucesso, as fotos que eu tenho pelo WhatsApp. Os meus pacientes, as pessoas me ligam, Vanessa, eu queria muito fazer... a avaliação, como é que eu posso fazer? Eu pego a foto pelo WhatsApp, pendulo a foto do WhatsApp e faço a avaliação. Gente, dá super certo. Mas enfim, sem brigas com o pessoal que lida, né, que cuida dessa área. Mas é uma inovação e aí eu não sei explicar, não sou especialista na área da radiestesia radiônica, né? Eu tenho curso, mas não sou especialista. Não sei explicar, gente, mas funciona. Mas vamos lá voltar para o tradicional. Para fazer qualquer avaliação que eu use o pêndulo, eu tenho que ter um testemunho. Seja a foto da pessoa pelo Instagram, seja o papelzinho que a gente faz, tá? Então, assim, como que eu tenho que fazer um testemunho? Papel novo, né? Papel branquinho, novo. E aí a gente vai precisar de um pêndulo, né? E sempre fazer com lápis grafite, tá? Sempre lápis grafite, não use caneta, tá bom? Estão me perguntando se a Uniflowers dispõe das cartas para venda. Sim, Fatinha. E Wanda, onde você compra? Lá no nosso site, www.uniflowers.com.br. Põe lá comprar, loja, acho que tá loja lá. E aí vai ter material de apoio e vocês vão ver as cartas, tá? A gente tem as cartas, a mandala, tem um pêndulo separado. Mas aí se você quiser comprar tudo, vale a pena comprar o kit, que já vem com um descontão, tá bom? É desconto até bem bacana. Então, para quem quiser comprar, tá lá na nossa página. E para quem viu o workshop, lá tem um desconto que tá valendo até hoje, às R$ 23,59.
assiste o workshop para ver o cupom para poder comprar somente as cartas com desconto, para quem quiser comprar somente as cartas, tá bom? Então aí como que eu tenho que fazer? Tenho que ter, se eu for usar o pêndulo, tenho que usar o testemunho. Wanda, no site da Uniflowers, é www.com.br. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, www.uniflowers, e aí vocês vão olhar lá na aba loja e aí materiais de apoio, tá bom? E vai estar lá as cartinhas. Então sempre que eu for usar o pêndulo, temos que ter um testemunho. Então eu abri as cartas, vou dar um exemplo aqui para Roberta, vou virar aqui um pouquinho, tá bom? Ó, tá dando para ver? Acho que vocês conseguem me ver um pouquinho e vai ver a carta. Então aqui, olha, deixa eu ter que chegar bem para cá. Vou usar menos cartas, tá? Mas eu peguei aqui, eu não me recordo quais as cartas caíram para Roberta. Eu sei que a fórmula de emergência caiu. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu engasguei de verdade. Ó, a fórmula de emergência, tá? Então eu peguei as 4 cartas, eu venho com o pêndulo, ó. O nomezinho da Roberta tá aqui, acho que aqui vocês vão ver melhor. Eu vou fazer assim para vocês enxergarem, tá bom? Deixa eu abaixar mais um pouquinho, peraí. Opa, desculpa. Pronto, eu vou ficar de longe. Então aqui tá o nomezinho da Roberta, coloquei as cartas, eu quero saber se realmente essa carta é para Roberta. Então eu venho aqui, eu capto a energia da Roberta com o pêndulo, ó. Ó, captei a energia da Roberta, eu pergunto pra carta, essa carta ela precisa? Fez o sim. Ela precisa dessa carta? Ó, ele vai pegar. Não. Ela precisa dessa carta? Não. Tá vendo girando do lado contrário? Ela precisa dessa carta? Não precisa. Então aqui a gente escolheria a fórmula de emergência, né? É que eu não lembro mais as cartas que caíram para a Roberta. Ah, lá, ela já colocou. Olive, vamos colocar aqui, peraí. Olive, Clemens e Chicory. Deixa eu achar aqui. Olive, Clemens e Chicory, ó, tá aqui. Eu vou pôr o Aspen pra gente ver de novo se é ou não, ó. Captei a energia da Roberta, ó, deixa eu pôr pra cá. Ó, captei a energia dela, a hora que ele para, porque ele captou. E aí eu vou, a fórmula de emergência já foi. Ela precisa do Olive? Sim. Ela precisa do Clematis? Sim. Ela precisa do Chicory? Ó, você assistiu a aula e reconectar, muito bem. Ela precisa do Aspen? Não. Eu não, ó, vou colocar pra cá pra vocês verem o Aspen. Ele gira pro lado contrário, né? Então, com o pêndulo, vou voltar para mim agora. Com o pêndulo, deixa eu arrumar o telefone, senão ele vai cair. Aí que a gente fica balançando. Com o pêndulo, você vai perguntando carta por carta, tá bom? E aí vocês têm essa condição de ter certeza que aquela carta, se aquela carta é da pessoa. A Simone está perguntando, pode refazer 2 vezes no pêndulo para confirmar? Simone, eu tenho uma opinião, assim, o pêndulo, a radiestesia, né, é algo que a gente tem que confiar. Eu faço uma única vez, tá? É lógico, às vezes o que acontece, quando eu trabalho com a mandala, às vezes na hora eu pego todas as essências, e aí eu às vezes esqueço qual foi, né? Primeiro eu faço todas a avaliação completa e depois eu venho anotando. E aí às vezes eu esqueço e aí eu peço pro pêndulo somente me confirmar, né? As essências. Mas eu não costumo ficar fazendo 2 vezes não, é uma vez só, tá? Já deu? Sim, essa aqui essa daqui não é, e cai fora, tá? Não fico confirmando não. Eu vou de uma vez só. Depois me perguntaram o seguinte, como que a gente deve proceder, né?
Se a gente deve espalhar as cartas, hoje vai ser legal com essa bagunça do lado aqui. Se a gente deve espalhar, deixar as cartas viradas para baixo e o cliente escolhe, ou já deixamos separadas. Eu acho que vai por de pessoa. Eu não gosto de deixar as cartas separadas, tá? Eu prefiro o meu uso de verdade com as cartas, mais assim, 90% dos casos que eu uso depois da conversa, depois de um bate-papo, a gente preciso definir alguma das cartas, alguma, tô com dúvida, né? E aí eu não sei se a pessoa precisa de um Hornby, se precisa de um Olive, como é que é o nível dele de falta de energia. E aí eu pego as cartas e entrego para a pessoa, né? No caso, para atendimento online, que é uma das perguntas, eu mostro, olha, você precisa dessa ou dessa, e leio, ou você pode mandar foto, né? A Wanda está dizendo que ela gostaria de conseguir, que ela está com depressão e não quer tomar alopatia. Wanda, eu sou da seguinte opinião, a gente tem que ir até a hora que a dor dá, né? Depressão não é brincadeira. Eu falo muito para os meus pacientes que a depressão é como se fosse uma fratura exposta, né? Algumas pessoas teve só uma luxação, algumas pessoas vão ter aí uma trinca que ok, é repouso, cura, e outros chegam ao nível de fratura e a fratura exposta. Então, não adianta tratar a fratura exposta com band-aid, né? Então, a gente tem que muitas vezes, muitas não, uma grande parte das vezes, a alopatia, ela é uma bênção. Ela vai te tirar dessa dor, ela vai te tirar daquela situação difícil, e aí você vai ter a paz para conseguir se recuperar, tá? Então é muito importante, principalmente para os terapeutas, a gente não é Deus, né? O terapeuta tem que saber até onde ele vai. E muitos dos meus pacientes, eu falo, fizeram terapia comigo para aceitar a alopatia. É que, infelizmente, a grande maioria dos médicos, quando a gente encaminha, né, para o médico, porque a gente já sabe o nosso limite, a dor é muito profunda e só floral não dá conta, né, é um sofrimento muito profundo, aí o médico fala para parar com floral, porque isso daí não vai te ajudar ou vai atrapalhar, e eles são os primeiros que tiram a gente do caminho. Mas é algo que assim a gente tem que ter muito pé no chão, muita maturidade mesmo. Então assim, comece com os florais, vai fazendo esse acompanhamento, não faça sozinha, porque a gente precisa ter alguém para conversar, principalmente quando está em depressão, né? Ter alguém para desabafar. E aí, dependendo da sua dor, aí que você vai avaliar se é uma luxação, se é uma trinca, uma fissura, né? Se é uma quebradura e a gente vai ter que pôr o gesso, ou se é uma fratura exposta e a gente tem que ir para cirurgia, viu? Mas lembra que assim, são vários níveis, o floral ele vai te ajudar bastante, se a gente tiver aí até a trinca, né, a fissura e a luxação, mas aí daí para cima a gente tem que pedir um help para os médicos, tá bom? Aí a gente precisa mesmo desse acompanhamento, às vezes o acompanhamento com psicólogo, às vezes não, o acompanhamento com psicólogo eu já te recomendo, porque é muito bom ter alguém de confiança para a gente poder conversar, para a gente poder dividir, né? E assim, o psicólogo ele tem as técnicas, a gente tem várias linhas aí de terapias, tem profissionais maravilhosos, né? No nosso grupo lá tem vários que você pode procurar e já são pessoas adeptas ao floral, que ainda tem alguns psicólogos que também não recomendam, que falam para a pessoa parar de tomar. Então, quando a gente já tem alguém, um grupo de terapia floral, né, que é psicólogo, tudo de bom, né? E a gente já tem médicos, viu, no nosso grupo, que eu sou apaixonadíssima por esses seres de luz, porque além deles saberem cuidar do nosso físico, eles ainda estão aprendendo e já aprenderam que é tudo, né? Que a gente é energia e tudo tem que estar conversando. Ah lá, ó, Integra-se você tá no grupo lá do nosso Telegram? Quem é você, para eu saber seu nome?
Aí a gente já tá jogando tudo de bom, ela ainda tem esse conhecimento da psicologia para dar esse help maravilhoso. Linda demais, parabéns, viu, pela sua profissão, como é importante o psicólogo, como é importante o terapeuta. Mas vamos lá que a gente tem pergunta. Aí me perguntaram onde compra as cartas, lá no nosso site, eu já coloquei aí o site. Aí eu fiz uma orientação, é a Sofia, sou a Sofia. Você também é linda, só de já estar aqui, ó, não tá no grupo. Gente, nós temos um grupo do Telegram que é maravilhoso, é a Marina. Que depois quem tiver interesse de entrar, me manda uma mensagem lá pelo direct, tá bom? Aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, pelo Facebook. Manda pra gente o link, que daí eu passo. Não é um link que a gente deixa em aberto, né? Porque ele é exclusivo para terapeutas, não é um grupo de consultas, mas lá a gente, eu mando o contato, o link para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos. Aí a gente fala, quando vai fazer a avaliação das cartas, Martinha, manda lá no link, um e-mail, uma mensagem pra gente pelo direct, que a gente manda o link para você entrar, tá bom? Pode mandar, são muito bem-vindas. Vai ser uma alegria tê-las aí no nosso grupo lá do Telegram. Então, me perguntaram assim, Vanessa, quando você faz a avaliação das cartas, por que 3 essências, né? Por que 3 essências que a pessoa tem mais afinidade e 3 essências que ela tem repulsa? Porque a gente precisa trabalhar assim, nós somos sombra e somos luz, né? Então, quando a gente trabalha aquilo que a gente gosta, né? Por exemplo, eu sou perfeccionista, eu sei que é uma qualidade minha, eu gosto das coisas certinhas, eu tenho memória fotográfica, eu não guardo nome, eu tenho, infelizmente, nunca consegui guardar nomes. Assim, eu lembro do rosto, eu guardo as feições, mas o nome para mim era um terrível. Mas eu tenho memória fotográfica. E para algumas pessoas isso é negativo. Eu não acho que é qualidade. A gente ser perfeccionista, né? Gostar das coisas bem feitinhas, que é o que eu falo. Eu gosto das coisas muito certinhas. São qualidades. Porque se todo mundo fosse bagunçado, né? Todo mundo fosse desligado, como é que seria esse mundo, né? Então a gente assim precisa ter, nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Olhar os nossos defeitos é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma carta que as pessoas têm grande rejeição, por exemplo, é a carta do bitch. Imagina que eu falo dos outros, né? Imagina que eu tô tentando achar a carta aqui. Imagina que eu sou crítica, não sou crítica de jeito nenhum, né? Que é essa carta daquela pessoa que aponta o dedo. Quando eu falo que a pessoa aponta o dedo, a gente esquece que tem 3, mirando pra gente, né? São 3, meu telefone sumiu. São 3 dedos que viram pra gente enquanto a gente aponta pra outra pessoa, né? E aí, estes 3 dedos é o que o BIT nos mostra, é a nossa responsabilidade. As coisas às vezes dão errado, não é culpa. Eu falo que culpa não existe, existe responsabilidade. E é o que o BIT traz. Mas às vezes as pessoas olham para essa carta, ele não tem uma foto tão bonita. Compara, né? Qual delas você prefere? Do Chicory ou do BIT? Chicory, com certeza, né? Eu não quero esse troço cheio de espinho. E aí que vem a repulsa. Quando a gente fala das cartas da repulsa, a gente está dizendo daquilo que muitas vezes a gente considera o nosso defeito. Mas a tolerância, né? A gente trabalhar a nossa tolerância, a gente trabalhar a nossa responsabilidade, trazer para cá, a responsabilidade da nossa vida, das coisas que acontecem na nossa vida, é difícil, não é fácil. Então, quando uma carta dessa aparece, um Vine, né, que é a carta do mandão, né, do autoritário, que é uma carta que assim, é uma essência que a gente usa muito com criança, né, que as crianças são autoritárias, elas têm que saber o seu limite, né, mas o Vine, nem sempre as pessoas querem isso, nem sempre quem é autoritário assume que é autoritário,
né? Eu nunca vi, imagina que eu sou autoritária, né? Eu não, que olha aqui, que sou insensível, porque é uma das descrições, né, da carta do Vine. Ah, imagina que eu sou insensível, né? Que eu sou controlador. Não, aí você tem que fazer um trabalho em cima disso. Então, quando a gente trabalha equilibrado as nossas qualidades, que são as cartas que a gente tem mais afinidade, com aquelas que a gente tem a repulsa, que a gente não gosta, a gente está equilibrando a nossa sombra com a nossa luz, né? Para quem não conhece muito disso, tem um livro do Deepak Chopra que eu adoro, que chama Efeito Sombra. É um livro que vale a pena ser lido para quem não conhece. Tem um outro livro que eu não sei o autor, que chama Eu Tenho Raiva, né? E é o lado positivo da raiva. Então a gente tem os nossos, eu falo da crítica, a gente fala da autocrítica, do perfeccionismo. Isso é ruim quando está desequilibrado, mas quando a gente tem um equilíbrio é muito legal. Então é importante a gente trabalhar esse lado com as cartas. Então, por que sempre 3? Eu falo 3, mas para a Roberta mesmo, que eu fiz a avaliação, a hora que eu abri as cartas fazendo a avaliação pelo tarô, eu não senti que ela precisava de 6. Ela precisava de 4. E foi isso que meu coração me mandou fazer, né? Eu falei, Roberta, eu não sinto de abrir mais cartas para você. São somente 4. Então, além de tudo, nós terapeutas, você terapeuta, quando vai trabalhar com as cartas, a gente tem, eu acho que é uma das ferramentas que a gente mais tem que ouvir a nossa intuição, mais tem que ouvir o nosso coração, tá? Principalmente se você for fazer essa abertura, né? Quando você trabalha com o pêndulo não vai te deixar extrapolar, né? O pêndulo, ele ajuda a gente a ficar mesmo com as essências que são necessárias, né? Mas essa escolha você pode confirmar com o pêndulo depois. Se você tiver com o cliente ainda mais aí na frente, anota o nomezinho dele no papel, capta energia e confirma, olha, aqui tá dando essas cartas. Eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes num bate-papo, numa conversa, você anota lá 12 essências que seriam importantes para a pessoa e a gente não consegue elencar. E aí a participação do cliente, se há tempo hábil ou se não tem, a gente pode depois fazer com as cartas, é excelente, porque você consegue escolher ali dentre aquelas cartas quais a gente deve priorizar, tá bom? Então é muito legal. Deixa eu ver, teve mais uma pergunta aqui. Sobre as frases afirmativas que tem nas cartas, elas também podem ajudar na terapia? Simone, nossa, como? Eu creio muito que as nossas palavras, elas têm um poder muito grande, né? Então, aquilo que a gente pede para o universo, ele nos traz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, que a gente acha que muitas vezes pede errado, né? Tem pessoas, eu brinco muito, que o universo, vou fazer uma brincadeira com vocês, prestem atenção. PNL pura, tá? Então já dei a dica. Pensem em vermelho. Desculpa, fiz errado. Não pensem em vermelho. Essa eu vou mudar a cor, então. Não pensem em azul. Quero saber quem é que pensou em azul. Escreve aí pra mim. Quem pensou? Já mandei. Não pense em azul. Fala pra mim a cor que você pensou. Vamos ver se alguém tá me ouvindo, né? Porque tem um certo delay, mas vamos lá. Então, quando a gente fala para o universo, né? Não pense em azul. A Lu já pensou. Né? O universo, ele não escuta o não. Então, quando eu falo assim, é um exemplo de como que a gente tem que fazer o pedido correto. A gente não pode pedir para o nosso... A Wanda sabia dessa brincadeira, ela já pensou no verde, olha lá. Mas a primeira coisa é a gente pensar no azul, né? E aí, o que a gente aprende com essa lição, dessa brincadeira muito simples? Não colocar o não na frente, né? Peça para o universo aquilo... Ela ainda pediu um azul bem brilhante, a Martinha, né? Agora, você imagina se você fala para o universo,
universo, eu não quero sofrer. Ele não escuta o não. O que ele vai escutar? Eu quero sofrer. Então a gente tem que aprender a pedir para o universo aquilo que a gente realmente deseja. Então eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa calma, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ter uma vida maravilhosa, a minha vida é maravilhosa. Por isso que muitas pessoas hoje têm trabalhado essa questão da gratidão. Por que agradecer? Às vezes agradecer por coisas pequenas, né? Eu quero agradecer porque eu tô aqui hoje, eu acho que é muito importante. Gente, olha quantas pessoas eu tô levando uma informação legal. E às vezes para outras, que bobagem, fazer uma live, falar com as pessoas, que bobeira, falar sobre isso, não tem sentido. Então, exatamente, a Wanda já começou a mudar. Eu quero ter ânimo e alegrias. E ainda vou além, Wanda. Eu tenho ânimo e tenho alegria, né? Ele está aí em você, só não está desperto, né? Porque nós temos ânimo, nós temos alegria, mas em alguns momentos a gente tem uma queda dessa energia, mas ela está aí, ela não sumiu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. E aí ter esse balanço, né, das cartas, que realmente a gente tem essa repulsa, é porque a gente está no nosso estado desequilibrado para aquela energia. Então, por exemplo, do beat, eu assumo uma pessoa que está equilibrada com o beat, é aquela que é um líder, ele está dentro de uma equipe, acontece um problema, ele não é aquele que aponta, ele é aquele que diz como vamos solucionar. Ele é parceiro. Olha, tivemos um problema, vamos buscar a solução? Então é muito importante a gente ter em mente qual é o papel dessas essências as quais nós temos a repulsa, tá? E isso a gente só vê com as cartas. Não consigo identificar isso com a mandala, quais são elas? Essa separação de repulsa e sintonia, né? A gente não consegue de uma outra forma, tá bom? Então essa é uma técnica muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então a gente deve manter sempre, né, a escolha, sim, as frases. Aí por que a frase ela é legal? Porque ela é uma frase afirmativa, ela já é o positivo. Então, por exemplo, vou pegar o pitch que eu já estava falando dele, sumiu aqui. Eu vou falar do Walnut. Olha que frase bacana. Eu encaro as mudanças e os novos projetos com naturalidade e sem me abalar com as influências exteriores. Ele já vai trabalhar isso. Aí, uma outra pergunta que me fizeram sobre as frases. Vanessa, eu tenho que repetir as frases de todas as essências? Não. Opte por uma. Eu vou pegar aqui uma para Wanda. Wanda, já que você está depressiva, nós vamos usar uma muito maravilhosa. Quer ver? Eu vou pegar aqui, do Sweet Chestnut, tá? Que é para aquelas pessoas que estão realmente sem luz, que estão sem ver uma oportunidade na vida. Então, olha só, anota aí. Eu acredito na vida e em seu propósito e vejo agora uma luz. Anota aí, vou repetir. Eu acredito na vida e em seu propósito e vejo agora uma luz. Repita isso diariamente, durante 30 dias. E aí nós vamos nos falar lá no comecinho de dezembro, que eu quero saber como é que você está com a reverberação desta frase na sua vida. E aí assim a gente vai fazer. Então, de todas as essências que você escolher, né, que ficar pro seu paciente, pro seu consulente, você pode até pelo pêndulo, você perguntar quais dessas frases, quais dessas essências ela deve trabalhar com a carta, ou com a afirmação. E aí você pendula e veja qual é a essência que aquela pessoa deve trabalhar também com a frase afirmativa, tá bom? E é muito bacana. Gente, sejam bem-vindos aí o pessoal que tá chegando. Podem fazer perguntas, tá? A gente tá falando sobre as cartas de florais.
A Silvia está me perguntando sobre a mandala. Então, a mandala nós vamos fazer um novo workshop no começo do ano, tá bom? A gente deve ter um novo workshop explicando de novo como usar as cartas. Eu tô pensando até de fazer, porque é que fica muito longo, né? Ou na terça-feira, nossa live, nosso workshop tá disponível ainda, viu, Silvia? Se você não viu. Mas na terça-feira foram quase 2 horas de live. E eu ainda ia fazer mais atendimentos, mas já tinha dado no nosso horário. E aí ainda não consegui fazer mais atendimentos que eu ia fazer ao vivo. Então, para a gente poder fazer uma explicação bem legal, a gente tem que fazer dias separados mesmo, porque senão fica muito cansativo. A gente vai ter aí quase 4 horas de aula e a coisa pega, né? Fica bem puxado. Eu não aguento daqui e vocês não aguentam daí. O que mais que me perguntaram? Se é necessário ter pelo menos uma carta de cada grupo de florais. Não, gente, não precisa. Vocês têm que colocar as cartas que aquela pessoa necessita, né? Nós temos 7 grupos e às vezes você vai colocar 3 cartas, 2 cartas, né? Que aquela pessoa necessita, 2 essências, né? Não cartas, 2 essências que aquela pessoa precisa. E é o que ela precisa, não precisa ir além. O que a gente não deve, e é uma recomendação que a gente costuma seguir, não colocar mais de 3 cartas por grupo. Então temos grupos que tem 3 cartas, mas por exemplo o grupo do medo são 5 cartas, são 5 essências. Não coloca 5, né? Use 3, use no máximo 3, tá bom? Vanessa, mas por quê? Porque existe assim, se a gente for pensar por questão de vibração, cada uma das cartas ela vai trabalhar um chakra. Então seria como se nós estivéssemos sobrecarregando um chakra. Então, isso simbolicamente, né? Mas seria uma sobrecarga em determinada área, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe as essências assim, de vários grupos para que tenha esse equilíbrio. Wanda, eu falei do Sweet Chestnut, eu vou ver se eu pego ele aqui para você. Que é o floral da depressão, né? É um dos, né? São vários que a gente trabalha dentro da terapia floral, mas é esse daqui, ó. Ui, peguei a carta errada, desculpa. Esse. Sweet Chestnut. Tá bom? Aí você consegue ver a carta deles. A outra pergunta que me fizeram é que quem não tem o domínio de todas as essências, como fazer, né, para usar as cartas e fazer uma pré-seleção aí das cartas para o cliente? O que é legal das cartas? Elas têm aquela palavra única. Aqui, olha, no comecinho da carta, ela tem a palavra única. E aí, com base no que o cliente já te falou, já comentou com você, você consegue ver o que ele pode usar. Então, por ali, ele está em depressão, se eu der luz para ele vai ser legal, vai ser muito bom, né? Então, a luz é algo que a gente pode dar. Se eu trouxer entusiasmo, bacana, esse daqui ele não vai querer, sociabilidade não é o que ele quer, amor, a fé pode ser interessante, e aí você conversa com ele, olha, eu identifiquei aqui essas essências para você. Quais delas, né? Qual delas que realmente tem a ver com o que você está sentindo? Então, para quem está começando, as cartas podem ser um apoio, um suporte muito interessante, né? Às vezes, é uma outra coisa, os meus alunos, por exemplo, estão começando com os atendimentos agora e não tem todas as cartas na cabeça, né? Todas as essências na cabeça. E aí na hora pode colocar, mas ele não lembra. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma outra essência. Eu até falo de ter o livro, né? Nesse caso, para uma consulta rápida, você ter o livro de florais do seu lado para fazer uma consulta é maravilhoso, perfeito, né? Não tem problema, não vejo nenhum problema nisso. Mas às vezes você ter a carta também como esse suporte é legal. Porque aqui ela tem as palavras-chave negativa, ela tem palavras-chave
positivas, ela vai ter a frase que você vai poder acrescentar no final da sessão para essa pessoa levar para casa. Então tem tudo a ver, eu creio, o uso da carta dentro de um consultório, de um atendimento terapêutico. Para vocês que são psicólogos, é um trabalho muito legal também, até rico. Eu tenho algumas psicólogas que eu trabalho em parceria e a gente às vezes aplica o questionário, né? E muitas me falam: Vanessa, esse seu questionário é muito rico, me abriu um horizonte para trabalhar com o meu cliente que eu não tinha percebido, que eu não tinha abordado, né? Ele abriu um leque muito legal. E as cartas não deixam de ser, né? É muito bacana. Ô Wanda, entre em contato com o pessoal pelo site. Lá no site você encontra para comprar, tá? É uniflowers.com.br. Mas se você quiser retirar, aqui a gente está em São Paulo, na região da Moca, aí você consegue combinar com o pessoal para retirar, por conta dessa questão da pandemia, tem que marcar a horinha para vir e tal, mas aí dá para você combinar com o pessoal, tá bom? Aí lá no site você consegue o contato das pessoas, lá para o pessoal de vendas, tá? O que mais que me perguntaram? Quando eu adquiri as cartas, elas vêm com manual de uso? Elas vêm, tá? Mas aí vocês vão ter essa live aqui para tirar algumas dúvidas. Tem um vídeo menorzinho, mais simples, que eu fiz para poder também mostrar como usa. Lógico que é um vídeo de 15 minutos, não dá para ter esse aprendizado de 2 horas, né? Mas já quebra um galho. Mas ela vem também com uma cartinha com as instruções de uso, tá bom? Básicas, bem simplesinho, mas é o que precisa, não é mais do que isso, né? Para que vocês consigam usar, tá bom? E qualquer dúvida também, sempre conta com a gente. Depois me perguntaram, me fizeram perguntas sobre dosagens, por exemplo, para animais, né? Como usar as cartas para os animais. Como que eu uso as cartas, né? Eu gosto muito do uso, eu preciso de ver a foto do animal, saber como ele chama, e aí não tem como não ser através da mentalização. Então aí você mentaliza o animal, você viu a foto dele, você viu o nominho dele, né? E aí você mentaliza e aí você consegue retirar as cartas para aquele pet, né? Seja um cachorro, seja um gato, periquito, papagaio, enfim. Não tem problema, pode ser qualquer animal. Mas aí me perguntaram, como é que fica a dosagem, né? Assim, normalmente com animais, a quantidade de essências ela é bem menor, né? A gente observa, pelo menos para mim, às vezes que eu atendi, no máximo 4 essências. E aí a dosagem é a mesma. Mas o animal, ele não gosta muito do sabor, principalmente quando é com álcool, né? Eles têm um certo receio, assim, o gosto, eu acho, do brandy, eles não gostam. Então, como eu faço? Com 10% de conhaque. E aí eu peço para usar uma seringa, colocar uns 2 ml de água na seringa, pingar a gotinha e aí dá aqui no cantinho da boquinha deles, eles vão tomando, tá? Para aqueles animais que têm mais dificuldade, às vezes gato que não gosta, né, de ficar tomando, pode passar na barriguinha, pinga na barriguinha e massageia as 4 gotinhas, tá? Então dá para fazer dessa forma tranquilamente. O animal, ele já sente muito bem se você usar um borrifador, aonde ele fica, né? Então você pode usar um borrifador, coloca 10 gotinhas em 100 ml de água e faz a aspersão dentro do ambiente que ele mais fica. Também funciona muito legal para animal, tá? Evita usar direto na água, porque fica ali, a água vai puxar toda a energia do ambiente negativa e aí a hora que ele vai tomar, a água tá com gosto horrível, né? Ele já não vai conseguir, às vezes eles nem tomam a água, vão ficar sem água para tomar, então é importante, eu acho muito melhor colocar direto na boca ou já passa na barriguinha e aí a gente já acaba com esse processo. E aí me perguntaram também se todas as 38 essências podem ser manipuladas para cachorro. Não vejo por que não, né? Se ele precisar de qualquer uma delas, existem até alguns livros que falam de florais para animais, que
explicam até um pouco mais as essências voltadas para pets, né? Então é interessante, se você gostar. Eu não sei quem me perguntou, porque eu não anotei, mas para vets que trabalham, veterinários, para quem tem pessoas que atendem mais animais, ter alguns desses livros é muito bacana, porque são alguns profissionais que fizeram o livro e trouxeram a sua experiência com a aplicação dos florais voltados para os animais. Então é muito interessante. E são as 38, tá bom? Qualquer uma delas. Aí me pediram para mostrar a ficha que quando eu fiz a live da mandala, eu fiz um bloquinho. Gente, foi uma coisa tão simples. Eu fiz um bloquinho com o nome da pessoa e eu listei as 39, né? Porque tem a fórmula de emergência, em um pedacinho de papel. E aí eu imprimi na metade de uma folha A4 e eu trouxe para a live para eu não ter que ficar escrevendo. Porque aí quando eu atendo com a mandala, eu vou escrevendo com a mão esquerda e quem que vai entender a minha letra com a mão esquerda, porque eu sou destra. Mas eu vou escrevendo, que depois eu leio, né? E eu falei, eu vou fazer um papelzinho, que é mais fácil atender. E aí todo mundo teve interesse com esse papel. Então eu vou disponibilizá-lo lá. Eu já disponibilizei há um tempo atrás, mas eu vou disponibilizar de novo lá para o pessoal que está no nosso Telegram, tá bom? Então, no grupo do Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, manda uma mensagem pra gente pelo direct, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. E aí a gente passa o link para entrar lá no Telegram e aí você consegue acessar todo esse material, tá bom? Mas, gente, foi uma coisa muito simples que eu fiz só mesmo para poder anotar ali rapidinho na hora e fazer, não ficar demorando, né? Porque eu falei, a pessoa vai ficar me vendo lá escrever, não tem sentido. Então é por isso que eu fiz aquele papelzinho. O que mais que me perguntaram? Se precisa separar as cartas, deixar as cartas separadas. Enfim, gente, não precisa, eu deixo sempre juntinho lá no meu consultório, eu guardo dentro da gavetinha, porque não é com todo mundo que a gente pode usar. E eu mantenho, deixa eu pegar aqui, que é uma placa radiestésica dentro da minha gaveta, né? Então, essa placa aqui é o decágono. Vocês podem usar também deixa eu pegar aqui, o desimpregnador, mas eu deixo dentro da minha gaveta com essa placa aqui, porque ele é mais suave para limpeza, né? E aí elas ficam dentro do saquinho. Embaixo ali eu guardo as minhas, eu tenho uma agenda que eu anoto os nomes dos meus pacientes, os contatos, então eu deixo eles, né, a minha agenda com os nomes deles em cima dessa placa, né, do decágono, que é uma placa de proteção, de limpeza, e as cartas ficam em cima, tá? Para quem gosta, pode usar um cristalzinho, deixa lá em cima, também dentro da caixinha para não estragar, um cristalzinho em cima, né? Lembrando que de tempos em tempos esse cristal precisa ser limpo, né? Pode usar tanto esse cristal, pode usar a selenita, que é uma outra pedra. Eu gosto muito de cristal fumê, é uma pedra que eu tenho uma certa atração, acho que é muito, muito linda. Enfim, tem outros cristais aí que vocês podem usar e pode ficar ali exposto no seu consultório. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente recebe pessoas de religiões, né, de crenças, que não aceitam, né, e isso às vezes pode dar algum problema para você, a pessoa, né, não querer vir mais, enfim. Então isso é super tranquilo. Então fica aí essa dica. Eu gosto muito de trabalhar com as placas radiônicas, né? Então a gente já vai cuidando das pessoas, já vai deixando ali a energia delas equilibradas, né? Então é uma dica que eu dou. Gente, acho que é isso. Tem mais alguma dúvida que vocês gostariam que eu respondesse? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês de estarem aqui, viu? De me dar esse feedback tão gostoso. É um prazer muito grande, que é o que faz eu estar aqui toda semana, né? A gente fala, não posso deixar, tem que levar essas informações. Eu acho que é muito importante a gente trazer sempre as coisas da forma mais correta, mais limpa, mais transparente possível, porque tem muita coisa, né? Vão criando muita
muita regra, muita coisa, e terapia floral é uma coisa tão simples, né? A gente tem que amar, que gostar e querer ajudar as pessoas. Vocês têm mais alguma dúvida? Faltam 5 minutinhos para a gente terminar. Deixa eu ver se veio alguma pergunta aqui que eu não tenha visto. As cartas de novo me perguntaram lá no nosso site, tá? uniflowers.com.br. Você entra lá no link loja, materiais de apoio. Então lá a gente tem as cartas, tem a mandala, tem o pêndulo, tem o kit de mandala, carta e pêndulo, que aí sai por um preço mais acessível, mais legal. Ali a gente tem também o brand, que eu canso de falar da importância, né, da gente usar o conservante de qualidade para os florais. Então a gente também tem o brand 100% destilado de vinho envelhecido em carvalho, que aí se você já é terapeuta floral, ali você encontra. Para quem precisa, a gente tem frasco esterilizado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu que agradeço, gente, foi tão bacana o workshop. E aí eu tive uma reação ainda da minha maquiagem, porque eu quase não uso maquiagem, fui ficando vermelha. Aí a minha mão gelada, porque eu tava nervosa, não posso deixar de confessar. E aí eu ia pondo a mão no rosto, porque o rosto quente, a mão gelada. Eu falei, meu Deus. Mas deu tudo certo. Foi muito legal. Ó, o Fael comprou o kit, muito bem. Usa muito, viu, Fael? Usa bastante, você vai ver como que a gente vai ajudar. E, gente, eu tenho feito, eu já vou dar dica aqui, algumas consultas para aquelas pessoas que realmente não têm condição de fazer uma sessão, né, de ficar 1 hora com a gente. Eu tenho feito atendimentos apenas com a mandala de florais, para várias pessoas, e eu já estou tendo um retorno delas tão maravilhoso. Então quem não fez o workshop da mandala, fica atento, acompanha aí a gente. Ano que vem vai ter outro, mas eu estou atendendo uma média de quase 30 pessoas já, somente com a mandala, e a única coisa que a gente precisa é ter o nomezinho da pessoa. E é um atendimento extremamente rápido, muito assertivo, e a gente consegue assim ajudar muita gente. E como é um atendimento mais rápido, mais prático para a gente, a pessoa já faz o seu floralzinho, já começa a tomar e ela já começa a sentir os benefícios. Então eu recomendo muito para quem ainda não fez o workshop da mandala. É uma técnica muito maravilhosa. Fico legal, viu, Lu, que já chegou o estoque, já usa bastante. Depois também conta pra gente, manda foto, viu, pra gente postar e divulgar teu trabalho aqui no Instagram. Sempre quando eu recebo fotos e que marcam, põe a gente lá, @uniflowers. Depois eu replico, eu coloco no nosso stories para poder ajudar a divulgar seu trabalho, tá bom? Logo, logo vocês vão receber. Para quem compra o nosso kit, lá no nosso site, aproveita para dar uma olhada, tem uma aba que é Onde Encontrar. E lá os terapeutas que trabalham com as nossas essências de estoque, a gente divulga o trabalho, obviamente, de quem quer, né? Olha lá, então, Onde Encontrar Terapeutas. E vocês vão ver que mapa mais lindo, ó, coração gigante para todos os terapeutas que trabalham com a gente. Tá todo manchadinho já de pintinha, de gente linda, maravilhosa, trabalhando com os nossos estoques. A minha caixinha pré-histórica tá aqui, ó. Um beijo aí para todo mundo que tem a sua. Manda a sua foto com a sua caixinha pra gente divulgar, tá bom? Para quem tá aí vendo nossa live, manda aí, marca a gente no Instagram e a gente também vai divulgar. Que bom, Fael, você tá usando... E o que deu que você usou o floral da... é o Rafael, né? Como é que foi com a essência, Rafa? Manda pra gente, tá bom? Da notícia. Fico muito feliz em saber. Cada pessoa que fala, Vanessa, eu tô melhor porque eu usei o floral, eu tô melhor porque já saí de uma crise, já saí de uma angústia. Gente, é tudo de bom. Eu vou me despedindo de vocês, que o tempo vai terminar. Prazer enorme tê-los aqui. Espero que eu tenha sanado cada vez mais as dúvidas com relação às cartas de florais, tá bom? Aproveita que ainda está lá a live até as 23h59 de hoje, tá bom? Veja, reveja, que ela vai sair do ar, e tem promoção lá. Quem
Quem assistir a live ainda vai poder aproveitar hoje ao workshop, né, das cartas. E aí semana que vem eu tô aqui de novo, tá bom? Se quem tiver dúvida, quiser mandar, sugerir temas para live, eu agradeço muito, porque às vezes a gente nem sabe para que lado que vai, né? E aí é importante a gente trazer o que mais interessa. Um beijo grande para todos, um lindo final de semana, um novembro, né? Cheio de muita luz, de muita paz, e eu vejo vocês na próxima semana. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau!